Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila. Eu sou o Carlos e vim falar sobre a derrota do Santos pro América Mineiro por 2-0, jogo na Vila. Então, o Santos jogando em casa contra um concorrente direto, porque se o Santos ganha do América, empatava, né? O Santos tinha 29 e o América 32 pontos, chegaria aos mesmos 32 com um jogo a menos. E o América acabou distanciando mais três, né? Chegou aos 35, está temporariamente em nono. E se o Bahia empatar, o Bahia vai jogar em casa contra a Chape. Se o Bahia, no mínimo, empatar contra a Chapecoense jogando em Salvador, a gente entra pela primeira vez na zona de rebaixamento. E fora que o Sport e o Grêmio vão jogar só segunda, então a situação pode ficar até pior. Sobre o jogo. Foi um jogo em que o América Mineiro se mostrou um time mais organizado, um time que sabia o que fazer com a bola quando tinha a bola e sabia o que fazer sem a bola também, coisa que o Santos sofreu em alguns momentos, às vezes sem a bola e principalmente com a bola. Os técnicos mudam, mas o Santos tem a mesma dificuldade de criação de jogadas. A gente fica na dependência de uma ou outra jogada um pouco mais individual, algum lance de chute, e é muito pouco. O América, no começo do jogo, jogou muito bem, inclusive foi mais perigoso, rondou mais a área do Santos, teve algumas tabelas, teve um lance em que o Velasquez acabou se chocando com o atacante dentro da área, o juiz não marcou, e assim, era um lance interpretativo, talvez até pudesse outro juiz marcar, mas o Santos, no fim, eu também achei que não foi, achei que foi bem limitado, assim, o choque, sabe? Não foi um choque assim, aquele pênalti que você fala, esse com certeza, não foi. Foi um pênalti meio limitado ali, um choque limitado que acabou não sendo pênalti. E o Santos depois melhorou, só que o Santos era muito mais na vontade do que num esquema tático correto. Então, assim, em alguns momentos a gente via o Marinho não voltando, não marcando, e o Marinho não tá bem fisicamente esse ano. E ele não estando bem é um problema. A gente não tem mais o Soteldo para ser a válvula de escape, porque quando o Marinho não estava bem, o Soteldo jogava e vice-versa, e as coisas se complementavam. Não temos mais. Ah, faz muita falta é, a gente ter mais opções de ataque, a gente ter mais variações. Basicamente quando a bola chega no Marinho, ele fica buscando espaço para cortar, para chutar. Todo mundo já pegou e não, ele não está mais conseguindo fazer isso, fora que ele também não está 100% fisicamente. O Pará é muito limitado, não está bem esse ano. A gente tem muitas coisas para a gente cobrar do Pará. Ele não está jogando bem e eu não entendo por que o Madison já não está jogando. Outra coisa, o Felipe Jonathan é muito bom tecnicamente para atacar e tal, mas ele é péssimo para defender. Ele não tem velocidade para acompanhar os jogadores do América, sabe? E o Moraes parece ser um Felipe Jonathan, não sei se melhorado ou piorado, mas assim, se ele tiver velocidade pelo menos para correr, para acompanhar, já melhora a marcação. Lucas Braga fez uma ou outra jogada muito limitado, o Marinho até fez alguns chutes, algumas jogadas, o Tardelli se esforçou muito, correu. Carlos Sanches, enquanto esteve em campo, jogou bem. E o lance capital que matou o jogo e definiu o jogo para a América foi no finalzinho do primeiro tempo. O Camacho sentiu uma lesão, ele teve um choque com o jogador da América, sentiu uma lesão e entrou o Jean Mota. O Jean Mota não ficou 2 minutos dentro de campo. Por quê? O Santos atacou, foi um chute pro gol, o goleiro do América, o Matheus Cavicchioli, defendeu, e ele repôs a bola muito rápido pro lado direito. Tinha dois dos jogadores do América para trás do meio de campo, então não tem impedimento, eles esperaram o goleiro repor para correr. O jogador da direita correu da esquerda, até demorou um pouco para sair, e foi justamente da direita que correu nas costas do Jean Mota. O Jean Mota correu, estava acompanhando a velocidade do jogador, mas ele deu uma desacelerada porque ele achou que a bola ia cair ali, talvez ele pudesse tentar o domínio. Não conseguiu, foi uma desgraça. E daí ele perdeu o timing e ele acabou fazendo pênalti no Ademir, no América. E assim, foi aquele pênalti que não tem o que falar, sabe? Ele segurou o cara, o contato começou fora da área, mas só
se concretizou dentro, então foi pênalti e ele foi expulso. E esse talvez tenha sido o grande problema, porque se o Jean Mota faz o pênalti e o Santos fica com 11, a história poderia ser diferente. Se o Santos, se de repente ele só é expulso sem o pênalti, a história talvez fosse diferente. Talvez a gente pudesse conseguir pelo menos um empate. Mas foi pênalti mais a expulsão. Aí o próprio Ademir bateu, fez o gol. Os goleiros do Santos não pegam pênalti, eles são bons em outras coisas, não pegam. E depois o Santos voltou para o segundo tempo e logo no começo do segundo tempo o João Paulo falhou numa saída de bola, o cruzamento, a bola sobrou para o jogador do América, chutou para o gol 2-0. E a partir daí o Santos tentou, o América falhou muito para matar o jogo, falhou várias vezes, e o Santos não conseguiu. Não conseguiu. O Santos teve uma chance num chute cruzado do Lucas Braga, o goleiro rebateu para o meio da área, e eu acho que foi o Marcos Guilherme que chutou depois, e o goleiro pegou de novo, chutou em cima do goleiro, o goleiro pegou. Então, o Santos não teve volume ofensivo, teve algumas dificuldades na marcação, mas, assim, a única coisa que a gente não pode falar é que os jogadores não tentaram, eles correram muito, eles marcaram muito, tentaram roubar várias bolas. Final de jogo dava para ver que os jogadores estavam errando por cansaço. Então o Lucas Braga errou uns passos ridículos. O Marinho teve hora que ele entendia o que estava acontecendo, correu, lutou. Os jogadores do Santos lutaram. O Carille trocou algumas peças, mas não adiantou, sabe? O Matos entrou no lugar do Pará, o Moraes entrou mais pro fim do jogo e liberou o Felipe Jonathan para jogar mais pelo meio. O Ângelo entrou no lugar do Tardelli, que saiu sentindo. O Santos lutou. Não faltou luta, não faltou vontade, mas faltou futebol. E sem futebol, cara, o cenário é terrível. Ainda não é aquele, digamos assim, não é a pá de cal. Ninguém jogou ainda a pá de cal dentro da nossa cova. Mas a gente já tá lá dentro, quase, sabe? Tipo, é só um resultado aí que dê ruim pra gente fim de semana, a gente já tá na ZR. Então, é muito preocupante. O Santos já mudou de técnico 3 vezes no ano e nenhum deles conseguiu colocar um padrão de jogo com volume ofensivo que desse condições do Santos ganhar. A gente viu, acho que um jogo com o Roland, que o Santos jogou bem, uns 3 ou 4 com o Diniz e com o Carille, por enquanto, nenhum. Então, e assim, não é culpa do Carille, eu acho que o Carille até deu mais segurança defensiva para o Santos, mesmo com o esquema hoje com menos, com 2 zagueiros, né? Porque o Wagner Palha estava suspenso. O problema não é o Carille, o problema é que a gente não achou um técnico que resolva o nosso problema. O técnico que resolveria nosso problema é treinador do líder do campeonato, do Atlético Mineiro, que é o Cuca. Ele é o tipo do cara que faria o arroz com feijão muito bem feito, usaria as características do jogador, velocidade no contra-ataque, tentar deixar os jogadores em situação de mano a mano, Marinho no mano a mano, Lucas Braga no mano a mano, o próprio Marcos Guilherme no mano a mano, agora o Tardelli. A situação está cada vez mais complicada. A gente vai ter um jogo em casa, mas é contra o Fluminense, que está bem. Não é um jogo fácil, é mais difícil do que esse do América Mineiro. O Wagner Mancini deixou um time bem montado do América Mineiro, que sabe o que está fazendo no campeonato. A transição defensiva deles é muito rápida, então eles recompõem muito rápido e dificultam para o adversário. O ataque sabe jogar certinho, tem alguns jogadores que têm alguma qualidade. E, cara, a gente tem que torcer para o Santos tirar um coelho da cartola, de repente 1 ou 2 vitórias, que mesmo que não mereça, mas pelo menos fazer pontos, sabe? Ganhar dos adversários que estão abaixo ou daqueles que estão próximos e estão caindo de produção, que é o nosso caso, a gente está numa ladeira abaixo. E é triste ter que falar isso, mas parece que cada vez mais está se desenhando pela primeira vez o Santos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda há esperança, ainda há tempo, mas está ficando cada vez mais difícil. Vamos ver o que acontece na sequência. Vamos torcer para que o Santos encontre um padrão, alguns jogadores que funcionem. Eu, depois do jogo de hoje, não colocaria mais o Pará como titular. Eu tentaria o Moraes como titular na esquerda, porque o Felipe Jonathan é muito lento para acompanhar os jogadores adversários. Com 3 zagueiros ou não. Tentaria
fazer algumas mudanças até de, por exemplo, o Jean Mota não colocaria mais, sabe? Se o Camacho agora tá lesionado, de repente a gente colocar o próprio Balieiro para fazer o primeiro volante ali, dar proteção e o Zanocelo, ele é limitado assim de velocidade, de participação na frente, mas ele é um cara que sabe virar bem o jogo, então ele faz aquela função que o Sandri fazia e que estava faltando. Então ele tem alguma qualidade que o cara ele viu e que em alguns momentos funciona bem. E ele aparece muito para saída de bola, sabe? O Santos às vezes está enroscado. A saída de três, que é a saída lavoupiana, que era padrão do Diniz, aquela que abre os dois zagueiros e vem o volante, o Santos não está conseguindo mais replicar. O América Mineiro marcou muito bem. O América Mineiro colocava 4 jogadores ali na frente, o Santos não tinha para quem tocar a bola, sabe? Tipo, dificultou bastante. Foi muito esperto ali do Marquinhos Santos fazer isso. E ver se algumas alterações no próprio ataque, se de repente o Tardelli não se sentir bem para o próximo jogo, de repente voltar com o Marcos Leonardo, que é um cara guerreiro, que corre, ele não é espetacular, ele ainda tem potencial. De repente o próprio Ângelo jogar mais, sabe? Tentar o Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga em alguns momentos, porque de repente funciona melhor, porque funcionou bem com o Diniz. O Marcos Guilherme naquela posição, em outras posições fica mais limitado. Voltar com o Pirani, talvez, no meio, sabe, para ter a velocidade, a movimentação, a recomposição rápida. Às vezes o Santos não consegue recompor rápido porque tem jogadores mais velhos, que não estão tão bem fisicamente. Então, às vezes, o Sanches, ele marca bem lá na frente, mas nem sempre ele consegue voltar. Eu não vou criticar o Sanches porque o Sanches está se mexendo, tentando o campo inteiro. O Marinho, às vezes, desiste. O Tardelli também às vezes volta para recuperar, compor no lugar do Marinho. Às vezes o lateral não consegue acompanhar, então o Pará não consegue voltar rápido, o Felipe Jonathan também não. O Zanocelo é alto e é bom nessas questões ofensivas, mas defensivamente ele é lento para acompanhar. O Bosa tá ok na zaga, o Velasquez também, sabe? A gente tem o João Paulo, que é um bom goleiro, então assim, não é por falta de peça, é falta de fazer funcionar, falta de tentar outras opções. E eu já comecei, e assim, eu entendo o treinador não tentar não mexer tanto na estrutura do time, mas tem horas que talvez seja o que vai sacudir, que pode tentar fazer o Santos reagir. É trocar peças, porque ele já tentou esquema, já tentou e o Santos não tá indo, não tá engrenando. Então, Carille, troca, sabe? Veja o que dá. Às vezes tira, dá banco para os caras mesmo, sabe? Tipo, não tá dando, o negócio não tá redondo. Troca, cara. Vamos colocar os garotos que estão com mais vontade, que têm mais disposição física, mais condição física para atacar, voltar, defender e fazer um trabalho que talvez seja mais necessário para este momento do Santos. E a torcer aí para o Santos recuperar e vamos esperar aí ver o que acontece no próximo jogo contra o Fluminense. Galera, é triste, mas se você está acompanhando nosso trabalho, curta o nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos, traga mais cientistas aí para acompanhar o canal Meninos de Fora da Vila. Um grande abraço e para cima deles, né?